Presidente do Paysandu, como você fala, Roger Aguilera. Eu falo não, é você que fala isso, Roger Aguilera. Roger Aguilera, ele está no Rio de Janeiro e segundo informações, uma fonte que falou com o Liberal, é que teve reunião, aliás, foi para uma reunião com o presidente da CBF, né, o Samir Chaudhry, e um dos assuntos dessa reunião seria um pedido do Paysandu para solicitar um antecipamento das cotas da Copa do Brasil do ano que vem. Tá certo essa fala? Antecipamento? Antecipação, perdão. Ah, tá. Acabei falando errado. Me deu uma... Desculpe. Que isso? Me desculpe. Me deu uma dor no ouvido. Em mim também, agora que eu ouvi. Pelo amor de Deus. A participação do Paysandu na Copa do Brasil do ano que vem, e essa antecipação seria por conta para viabilizar o pagamento, que seria a palavra correta, da dívida relacionada ao transfer ban. Então o Paysandu ainda está com o transfer ban. E até para explicar o contexto, quando o Paysandu contratou o Keffel, ele adquiriu 50% dos direitos econômicos por 50 mil euros. Mas se o Paysandu permanecesse na Série B, o valor total da transação seria de 130 mil euros, ou seja, aquele bônus pela permanência. E no final das contas, essa outra quantia, que segundo a fonte que informou ao Liberal, seria cerca de 425 mil reais, teria que ser depositada em até 30 dias depois do último jogo da Série B do ano passado, que foi disputado no dia 11 de novembro. Ou seja, teria que ser depositada até o dia 11 de dezembro do ano passado, coisa que não ocorreu. A Torreense solicitou à FIFA e a FIFA aplicou o transfer ban ao Paysandu, que hoje é um dos 4 times na lista, já que o Corinthians já entrou recentemente. Pois é, e é isso. Tentar ir lá na CBF, pegar essa ponta, fazer essa antecipação para pagamento. Mas eu continuo dizendo, eu acho que essa intenção do Paysandu em tentar conseguir a grana e pagar, ela necessariamente não está relacionada a ter grana para pagar contratações para essa temporada ainda, para o time se reforçar ainda mais para a Série C do Campeonato Brasileiro. E é isso que eu temo, porque, João, não pode, de repente, o presidente entender, ou alguém lá na Curuzu entender que não precisa reforçar, né? E a gente já não é a primeira vez que eu ouvi falar de antecipação de cotas nessa temporada no Paysandu. Naquela coletiva... Olha ali aquela mensagem maravilhosa. O Matheus é sensacional e tão inteligente que um erro seu é apenas um detalhe. Parabéns pelo filho que tens, Abner Luiz. Obrigado. E não é a primeira vez que a gente fala de antecipação de grana, de cotas de televisão, por exemplo, de competições no Paysandu. Naquela coletiva, acho que foi da apresentação do Frontini, ou logo depois que o Frontini chegou, Matheus, que o Roger foi dar algumas explicações ainda em meio àquela má fase do Paysandu. Eu acho que era antecipação de Copa da Série B, não era? Era. Só que em determinado momento, o Márcio Tuma, há cerca de um mês, falou que o Paysandu não teria pedido nada antecipado, justamente para não acontecer o que está acontecendo esse ano, que o Paysandu pediu cotas desse ano, no ano passado, para fechar a conta, e aí tá complicado. Então o Paysandu ele ia tentar de tudo para não pedir antecipação, justamente para não acontecer o ano que vem um problema que está acontecendo esse ano. Porque já mexe no orçamento do ano que vem. Aí agora com esse possível pedido, e se o Roger não fosse ser presidente ano que vem, que ele vai ser por causa que continua o mandato dele, ele não estava nem aí, tá? Ele ia antecipar a tudo. Mas como vai sobrar a conta para ele também, porque ele é o presidente do ano que vem, né? Então, esse nem aí, gente, é uma forma de se expressar, tá? Claro que ele vai sempre estar aí, é o clube do coração dele, ele está à frente aí. O nosso querido Roger Aguilera, que só atende o bad boy, né? Por telefone. A gente liga para ele aqui no programa, ele não atende. O Paysandu joga quando, mano? Domingo, né? 4 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó. O Messi Rossi já volta? Olha, a expectativa é que sim, porque já o prazo estipulado já foi, e o Rossi, a gente vai acompanhar nesses próximos dias se ele vai seguir treinando, e o último treino do Paysandu aqui é quinta-feira. E para entrar no time titular, o técnico não vai ter dificuldade, né? Ele pega o Marlon e pega
aquele do meio lá, o Denner, aí ele manda tirar para o ímpio, pode tirar qualquer um que não vai fazer falta. Pelo que eu entendi da fala dele aqui, do Claudinei, o Rossi vai entrar na função do Marlon, ou seja, ponta direita, e aí acredito que vai sobrar pro Marlon. Não sei se ele vai tirar o Denner do time no momento, porque é um cara de confiança e tudo mais. Né? Eu tiraria o Denner. Eu tiraria o Denner e colocaria o Marlon ali, mas por ser um jogador de confiança do Claudinei, não sei se ele tiraria o Denner do time. Mas o negócio é que o Marlon vai ter que correr atrás do lateral. Não, também, mas até para poupar um pouquinho mais o Rossi. Não vai correr atrás do lateral, né? Quer dizer, ele até corre, mas ele corre bastante, mas eu não sei se ele aguenta já fazer todo esse... Quem inventou no futebol, hein, o ponta correr atrás do lateral, hein? Isso é uma praga, moderno. Isso sempre aconteceu, né? Não, porque o cara cansa, Depende, mano. Não, o lateral tem que ficar marcando ponta. O ponta não tem que correr atrás do lateral. E se o lateral subir também, quem é que marca? Hein? Dá-lhe uma paulada nele, dá-lhe um jeito lá, alguém fica com um pedaço de pau lá atrás e... Porra, eu tenho time que joga com 3 zagueiros e o atacante ainda corre atrás do lateral, mano. Mas você não vai defender com 9, com 8? Se eu fosse treinador, meu time só ia atacar. O PSG fez isso e não deu certo, né? Com Messi, Mbappé e Neymar. Defendia com 8 e... Não, mas no Paysandu e no Remo dá. Égua. Oh, meu Deus do céu. Para, gente. Para. Paysandu que vai ter o retorno dele, Anderson Leite. Égua! Que parece que fez uma falta pra caramba. Porque vocês... Tem gente que pega no pé, tem gente que elogia, tem gente que não sei o quê. Futebol é resultado. Se estiver ganhando, todo mundo é craque, todo mundo é bom, todo mundo joga pra caramba. Agora é o seguinte... Temos que ficar um pouquinho preocupados também, que futebol e na vida a gente não pode ser uma pessoa ou jogar e ser um time de uma nota só, né? Isso. Porque o pessoal parece que já sacou, João, que a bola é no Garcês e tem que marcar o Garcês. Daí ficou meio triste, né? Esse jogo apoiado ali no Garcês, esperando com que ele virasse o Neymar e driblasse 4 jogadores. E olha que ele conseguiu. 3 ele tentava. Ele conseguiu até alguns momentos driblar 3 jogadores. Mas que pegou uma bola. Não pode ser um time de uma nota só, né? Mas não tem como ser só de uma nota só, porque também tem o Diogo que briga, né, cara? Mas o negócio é que o Diogo não conseguiu ganhar muitos duelos, né? No último jogo. E o Paysandu tem que tomar cuidado, porque senão vai começar a ficar manjado em algumas jogadas, né? O Paysandu vai acabar perdendo aí o que tem de melhor, que é justamente hoje o Diogo Oliveira ganhando bola no alto. Então o Paysandu vai ter que arrumar outras alternativas. O Paysandu que já foi neutralizado, tanto na jogada por baixo também, né? O Luan ele dá uma segurança ali na direita, defensivamente, mas no ataque o Paysandu sentiu falta, né? Daquele apoio, daquela ultrapassagem que o Edilson e o Brian normalmente faz. Inclusive, acredito até que dava para ter soltado um pouco mais o time na volta no intervalo. O Vila Nova não apresentava ser aquela ameaça toda, né? E o Vila até marcou alto no início, mas depois ele só marcou baixo, né? Então não tinha aquela pressão toda na saída de bola do Paysandu. E nesse jogo que me chamou a atenção foi principalmente a movimentação do Heverson. O Heverson ele atacou muito mais por dentro. Eu realmente não entendi muito o que o Claudinei queria fazer com o Heverson, ajudando ali muito mais na construção por dentro do que atacando espetado pela esquerda. E o Vilela também, com a ausência do Anderson Leite, que eu não acho completamente horrível, mas também acho ruim o Paysandu ter ele como uma peça titular quase que absoluta. O Paysandu ele acabou liberando o Vilela para atacar, que pode ser útil, o Vilela é útil atacando, mas o tempo todo lá na frente talvez não seja o melhor para o Vilela. O Paysandu acaba perdendo um pouquinho do passe inicial de jogo, e o lado direito ficou muito complicado porque o Marlon atacava aberto, o Vilela não conseguia se entender por ali, entre esse que o João falou, que o Luan ficava um pouco mais preso, e na esquerda o Garcês recebia o passe longo, chegava até o Garcês, mas não tinha o apoio do Heverson atacando em profundidade, e poucas vezes o Denner ajudou o Garcês de fato por ali. Então o Paysandu ele se mostrou para mim muito limitado, e não foi só nesse jogo. Nos 3 jogos recentes do Paysandu dentro de casa, eu achei um time muito limitado, e para mim o Paysandu jogou pior que o Atlético Goianiense, que o Atlético, e agora que um jogo muito ruim contra o Vila Nova. Quando é o Repá, hein? O Repá daqui umas 10 rodadas, mais ou menos. Só em outubro, agora para ser agora em setembro já, né? Qual que é a chance do Paysandu fazer mais 3 pontos, né? Era para ter Repá todo mês, né? Não, porque o Remo é frouxo. O time do Remo, nem Repá. Nos últimos anos, o time do Remo é frouxo. Fica com medo, sei lá. O Paysandu vai com o time todo podre e aí ganha o jogo. Os caras têm mais saco, tá ligado?
os jogadores do Remo são frouxos. Aí eles perdem o reparo. Eu tenho a impressão de que desde que o Remo subiu para a Série B de 2021, o reparo pro Remo vem sendo diferente. E não tem aquela intensidade que ele tinha quando era ali 2015, 16 frouxo. até 18. Ficar com medo do bicho louco. Desde 2018 teve as 4 peias, como ficou conhecido. E o 2021 o Remo até goleia o reparo e tudo mais, mas depois quando ele cai de volta, ele... Às vezes nesse tipo de jogo, na teoria, né? O time que é mais fraco, ele acaba tendo uma disposição maior, né? Porque ele tem que compensar já no físico, já que na técnica não vai tanto, frouxo. Né? Frouxo. Time frouxo. Quem tá dizendo sou eu, Pai Abner. Pai Abner não é Abner Luiz? Pai Abner não erra no repá que vem. Não vou ver a vitória do Paysandu, porque o Remo é frouxo. Fica com medo. Tô te falando, mano. É frouxo.